Programação, nós temos uma programação já pronta para o decorrer da semana. Eu acho importante falar agora, porque daí não tem que falar correndo no final do culto. Terça volta a nossa, eu digo nossa porque é nossa, da nossa igreja, mas é a mulherada que participa. Terça volta a programação nossa do Pilates, da mulherada. Então nós temos a turma das 7h30, a turma das 8h30. Então, nessa terça, mulherada, acabou a folga, viu? Começaram, fizeram uma semana, já tiveram 2 semanas de folga. Pô, vida boa, né, Cristiane? Já descansou, conseguiram descansar, agora volta nessa terça de novo. E agora folga só no final do ano, hein? Ó, terça-feira tem Pilates, 7h30 e 8h30, tem 2 turmas. Quarta-feira, 8 da manhã e 8 da noite, nós temos os 2 cultos. Sexta-feira, nós temos culto de oração, das 8 às 9. Culto de estudo, das 9 às 10. Na verdade, é sala de aula, não é um culto de estudo. Sala de aula, das 9 às 10. Sábado, 8 da manhã, consagração. Sábado, às 9 horas, mega ação social. Eu falei de manhã que era a 54ª, é isso, Rose? Ou eu inverti? Hã? Já é a 5ª, eu estou atrasado, eu preciso me atualizar. 55ª. Então, a 55ª Mega Ação Social. Ó que legal. Assessoria jurídica, assessoria social e cuidado bucal. Tudo de graça. Só que é de graça a orientação. Se caso precisa de encaminhar algum processo, aí a pessoa vai conversar com o advogado e vai entrar num acordo. Se caso precise de alguma questão relacionada a serviço social, às vezes, eu não sei como funciona, mas tem serviço, tem coisa que tem algum custo, documentação, alguma coisa assim, né? Aí a Roselane, que é quem ajuda nessa área aí, orienta, a pessoa vai e faz. É gratuita a orientação, mas o desdobramento pode vir a ter algum custo em relação à dentição. Da mesma forma, a doutora Ana Júlia, ela faz, né, a avaliação, se é algo que consegue encaixar, encaminhar de maneira que a pessoa não tenha que pagar nada, é ótimo. Às vezes precisa desembolsar alguma coisa. Aí tudo vai dentro do... nós oferecemos assessoria gratuita. Os desdobramentos, eles podem conter algum valor, tá? Aí nós temos também elaboração de currículo e cópia da entrega do currículo já impresso. É gratuito, não cobra nada. Aferição de pressão, corte de cabelo masculino e feminino, gratuito, não cobra nada. Aí tem o cantinho feminino, que faz trança, maquiagem, sobrancelha, limpeza de pele, esmaltação, tudo gratuito, não cobra nada. Eu acho legal a gente valorizar esse tipo de trabalho. Claro que a turma nossa faz e muitas vezes tem várias pessoas da igreja mesmo que participam. Mas principalmente incentivar, principalmente chamar pessoas, convidar pessoas que não fazem parte do nosso dia a dia para vir participar disso daí. Aí nós temos roupa, vendemos roupa a R$2. Essa semana veio uma pessoa e trouxe aí algumas caixas de roupa, e aí eu orientei, falei, ó, nós fazemos assim, inclusive fiz o convite, eu não sei se a pessoa entrou em contato ou não passei seu telefone, não passo o telefone, mas a gente conversou e falamos a respeito disso. Nós não damos roupa. Uma exceção ou outra pode ter, mas nós não... por que já não dá roupa para todo mundo que chega aí? Porque tem pessoa que pega aqui e joga ali na esquina. É o trabalho da gente só ir buscar depois e recolher o que foi jogado ali. R$2 é pouco. Mas pelo menos a pessoa ela tem que desembolsar R$2 para levar a peça de roupa embora.
tem muita roupa, muita coisa boa que chegou, e aí eu quero incentivar. Fale, convide, divulgue, principalmente divulgue. Você colocar no status do seu WhatsApp, isso aí tem um alcance tremendo. Às vezes o Instagram e o Facebook não dá tanto retorno quanto o WhatsApp dá. O WhatsApp, a turma está sempre ali olhando, tal. Coloca na quinta, coloca na sexta, 2 dias, a gente compartilha a arte e você ajuda a divulgar, tá bom? Então, das 8 às 9, oração. Das 9 a meio-dia, mega ação social. 17h30, culto de juniores. 19, culto de jovens e adolescentes. 8 da manhã, 10h30 e 19 no domingo, culto com Santa Ceia. Que não vou nem convidar, né, irmão? Porque o pastor tem que convidar a pessoa para vir no culto de Santa Ceia, aí o negócio está feio. É culto de Santa Ceia, a pessoa não marca nada. Principalmente numa igreja como essa, que tem 3 cultos. Já é para a pessoa não ficar sem argumento mesmo. Vem para Santa Ceia. No domingo só não teremos a escola bíblica, porque no domingo de ceia é a nossa conversa com todos os líderes. Então, você que é líder que está aqui nesse momento, está ouvindo a minha fala, você é convocado a estar no domingo, 9h30 da manhã aqui. Todo líder. Seja líder, a turma às vezes, mas é que eu não sou líder de frente. Seja o líder da frente ou seja o líder dos fundos. Todos estão convidados não, convocados para participar do nosso bate-papo mensal nesse mês de junho. Acho que é isso. Falei de bastante atividade, uma agenda bem complexa, graças a Deus por isso. E vamos embora, pessoal. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para a gente fazer. Êxodo 19, verso 1. Êxodo 19, verso 1. O André e a Claudineia estão prontos por batismo. Daqui a pouco eles vão passar pelas águas do batismo. Tem mais alguém que veio pronto para o batismo, pastor? Eu vim pronto para batizar. Tem alguém? Mais alguém além do André e da Claudineia? Eu não sou batizado, eu já entendi, eu já decidi por Jesus, eu quero ir para o céu, eu quero uma nova vida, eu quero mudança e com isso eu preciso de Jesus. Ótimo. As águas estão prontas, os líderes estão prontos e as roupas também já estão separadas. Eu queria, mas eu não trouxe roupa. Já está tudo pronto. Só não vai batizar mesmo porque não quer. Porque está tudo pronto. Tem uma canção, né, que a gente nunca mais cantou, que fala assim, ó: vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto tua alma saciar. É assim? Não, vem faminto a Jesus. Vem, se é que um lugar canta de um jeito, em outro de outro jeito, eu acho. Aí eu baguncei a música. Mas é isso daí. Vem batizar, você que não é batizado, vem batizar. Tá tudo pronto, tá bom? Senhor, continua falando conosco, me usa. Me dá graça, me dá sabedoria. Tudo que o Senhor tem para falar conosco seja falado, ministrado com simplicidade, clareza, objetividade. Em nome de Jesus. Amém? E amém. Glória a Deus. Eu vou pedir 2 coisas que eu pedi nos cultos da manhã. Celular. O celular está no silencioso. Você já sabe que é no silencioso ou é no vibra. Outra coisa. Banheiro ou água, só se tivesse, inclusive eu trouxe o atestado médico, pastor, aí é uma outra história. Se você não está com atestado para tomar água a cada 15 minutos e nem para ir no banheiro a cada 15 minutos, aguenta firme porque falta apenas 40 minutos para nós dar a bênção apostólica, tá? Deus tem me incomodado com isso aí. Essa igreja não era tão de andar. Um tempo para cá, está uma andação que parece passarela de shopping.
e nós temos que corrigir isso daí. Deus tem me incomodado, eu tenho ficado muito incomodado com isso. Porque é Deus que está me falando. Aqui não é shopping, aqui é igreja. Então, aguenta firme aí, que ninguém vai morrer se não beber água dentro de 40 minutos. Se toma remédio, tem gente que toma remédio e acaba tendo que fazer xixi, né? Aí é uma outra história. Mas não tomo remédio, pastor. É que, na verdade, eu tenho umas formiguinhas que os diáconos colocam na cadeira aqui, e aí eu tenho que levantar, porque se eu não levantar, eu não sou mesmo. Então, fica firme aí que as formigas elas não vão embora, então você não vai também. Aguenta firme. Para a nossa reflexão ser mais produtiva, para nós podermos, de uma forma mais concentrada, recebermos o que Deus tem para falar e reverenciar também aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Amém? Glória a Deus. Êxodo 19:1. Êxodo 19:1 diz assim: no terceiro mês depois da saída das terras do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto do Sinai e o povo de Israel acampou ali, diante do monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Do monte Iavé o chamou e lhe ordenou: assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz, obedecerdes a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Meus irmãos, olha, o texto ele traz muita coisa para a gente pensar junto. E uma das primeiras que eu acho importante pensar dentro da nossa introdução é quando no versículo 1, aí o Pietro vai nos acompanhar lá no verso 1, e aí eu vou falando, nós vamos mudando juntos, tá? No terceiro mês, depois da saída das terras do Egito, quer dizer, o povo estava no Egito, e o povo ali no Egito foi humilhado, foi maltratado. O Egito ele representa, o Egito ele significa, o Egito ele traz o entendimento de momento de dificuldade. E o povo passou por um momento de dificuldade. Só que o povo passou por um momento de dificuldade e parecia que Deus não estava vendo nada, mas Deus estava vendo tudo. Às vezes parece que Deus não está vendo nada, mas Deus está vendo tudo. Ali aquele povo passou pela dificuldade e ali eles estavam debaixo de uma mão pesada, que era a mão do faraó. Eu acho válido nós pensarmos isso daí. Eles estavam debaixo de uma mão pesada. A mão do faraó era uma mão pesada. Às vezes nós estamos assim, vivendo dias, momentos, situações debaixo de uma mão pesada. E a mão pesada significa a opressão causada pelo opositor. Então eles sofrendo, chorando, se você fizer a leitura de Êxodo, final do capítulo 2, início do capítulo 3, você vai ver, eles clamavam a Deus pedindo por socorro, pedindo ajuda. E Deus entra com providência. Primeira coisa, então, dentro da nossa introdução, por mais pesada que seja a mão do faraó, a mão de Deus é muito mais pesada. Por mais pesada que seja a mão de faraó, a mão de Deus é muito mais pesada. E isso traz para nós um entendimento que o nosso inimigo, o nosso adversário, ele até pode agir de uma maneira a nos trazer tristeza, a nos trazer sofrimento, a nos trazer dificuldades,
Mas a mão do nosso Deus, ela é uma mão que verdadeiramente faz toda a diferença quando colocada à nossa disposição. Então, a Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A mão do inimigo sobre a nossa vida, ela é pesada, mas a mão do nosso Deus sobre o nosso inimigo, ela é muito mais pesada. O inimigo pode ter autoridade, mas o nosso Deus, ele tem toda a autoridade. A assinatura, a caneta na mão do inimigo pode ter um peso de autoridade, mas a caneta na mão do nosso Deus escreve coisas que apenas Ele tem condição de escrever a nosso respeito. Começamos então a nossa conversa pensando que aquilo que a Bíblia ensina, o choro, ele pode, não significa que ele vai, mas ele pode durar uma noite. Mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. É certo que o justo, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Coisas importantes para nós irmos pensando. Pastor, eu estou passando por um momento bem difícil, bem adverso, bem complicado. Pois então eu digo para você, algo que foi falado por várias vezes na semana que nós estivemos juntos aqui em Pentecostes. O importante é que você permaneça, o importante é que você persevere, o importante é que você fique, o importante é que você continue. Não desista, não abra mão, não jogue nada para o alto, não faça aquilo que não é legal, porque Deus está vendo e está cuidando de tudo, nos seus mínimos detalhes. Diga amém e diga graças a Deus. O texto fala, eles no terceiro mês da saída, significa, eles estiveram no Egito. Mas se o Egito tem a conotação, a ideia, o pensamento de momento de dificuldade, o Egito também tem poder de escola. Quem passa pela escola do sofrimento sabe muito bem como que é o dia da formatura. Eu não sei se você teve uma formatura, uma graduação. Eu me lembro, se eu esquecer, você me levanta a mão e me ajuda a lembrar. Aqui eu tive a felicidade de participar de 2 formaturas, que eu me lembro. Se eu não lembrar, você me corrija. Pastor, o senhor esqueceu da minha. Não, eu não esqueci. Eu só estou esperando você se lembrar que eu estive lá. Eu me lembro que eu fui na formatura da Roselaine, lá no Clube dos Saudosistas, e eu estive também na formatura, na graduação da... Oi? No TCC, na apresentação, mas é que eu sou para mim tudo isso é uma formatura, é algo da mesma grandeza da doutora Ana Júlia lá em Araras. Eu tive a felicidade de participar dessas 2, eu não lembro, participei de mais algum que você está lembrando, que eu não estou falando? Curiosamente, as 2 oportunidades que eu tive vêm da casa do Vanderlei e da Roselaine. Né? E eu quero ir na sua formatura também, se você me convidar, viu, irmão? Se você não convidar, eu não vou, não. Não fica com medo de eu aparecer lá de bicudo, porque eu não vou aparecer, não tem esse perigo. Não vou. Mas se me convidar, eu faço um esforço para ir. Eu cheguei atrasado lá, mas cheguei. Foi uma correria, mas eu fui. Eu vou, eu gosto. Então, a alegria, eu me emociono de ver. Eu me formei. Eu não sou graduado ainda, mas eu me lembro, na 8ª série, a minha formatura, se eu for falar para você aqui, você vai chorar junto comigo. Foi uma situação que só Jesus na causa. E depois, quando concluí o segundo, o ensino médio, como que fala? O colegial. Quando concluí, mesma coisa. Foram momentos bem simples, não foi nada tão elaborado quanto hoje. Hoje em dia é tudo muito mais elaborado. Você tem que você não acompanha, não. Você me entende, né? Hoje em dia está difícil, mas eu me lembro, foi tudo muito simples, mas eu me lembro da felicidade. Tem inclusive uma foto minha com a minha mãe,
lá na minha formatura da 8ª série. Não, na formatura do colegial, da 8ª série, nem registro eu tenho, que eu me lembro, não tem nem registro. Enfim, mas a alegria de alguém conseguir concluir algo. Talvez você já concluiu algo e a felicidade. Eu estive essa semana consagrando a casa do Rogério e da Juliana, que eles fizeram a reforma e concluíram a reforma. E ali com a conclusão da reforma, eles me convidaram para ir derramar óleo, ungir a casa. Nós fomos, você vê a alegria, a felicidade, tudo diferente, tudo mudado, pintado, tudo cheiro de tinta na casa. Quando a gente consegue concluir algo, por mais simples que seja, Everton, a gente se alegra, a gente fica feliz. Então, aqui o texto mostra que eles saíram, eles passaram pela escola da fé, igual nós estávamos conversando, Gabriel, André, Claudineia, eles passaram pela escola da fé e eles concluíram a escola da fé com êxito. A matéria, a disciplina que eles estavam aprendendo ali, Márcia, era a disciplina do sofrimento, porque na vida do crente, nem tudo vai ser só alegria. Vai ter momentos de tristeza, de dificuldade, de adversidade. E nós estamos, Érica, passando por um momento onde Deus vai nos ensinando. Seja nos bons momentos, seja nos momentos adversos. Nós aprendemos. Fala para quem está pertinho de você. Nós estamos matriculados na escola da fé. Alguém já matou aula aqui? Quero ver os corajosos, se eles vieram hoje. Deixa eu ver. A Cleo, ela sem dobrar o cotovelo. Significa que matou a aula mais de uma vez. Ah lá, eu sei. Eu tenho essa revelação. Só a Cleo e a Patrícia. Você sabia que a Patrícia matava a aula, ô Márcia? Matava a aula. Só as duas que matou a aula. A Tatiane, que não é novidade nenhuma. O Will também não. Mas na escola da fé ninguém pode matar aula. Fala para quem está pertinho de você, não mate aula na escola da fé. Porque senão corre o risco de você ficar em recuperação. E a Bíblia diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado. Para ser aprovado diante de Deus, não pode matar aula na escola da fé. É um fato. Nós vamos aprendendo, então a gente aprende quando está dando tudo certo, mas quando as coisas elas não dão tão certo assim, a gente aprende também. Deus ele vai nos ensinando. Eu preciso estar, Celcinho, com o coração aberto para aprender. Eu preciso estar com o coração aberto para querer crescer, querer aperfeiçoar. Essa tem que ser a nossa forma de viver em Cristo. Falava disso agora há pouco com o André, com o Gabriel, com a Claudineia. Falávamos da nossa escola de fé e de nós vivermos com o coração aberto para aprender. Vamos aprender tudo hoje? Não vamos. Mas se nós permanecermos nessa escola, todos os dias nós teremos algo para aprender. E o nosso professor, o Senhor Espírito Santo de Deus, ele é um professor que vai nos ensinar tudo nos mínimos detalhes, com a paciência que somente ele tem, uma paciência que vai muito além. Eles saíram do Egito. Eu tenho uma boa notícia para você. Eles colocaram a confiança deles no Deus que eu e você servimos. E se eles saíram do Egito, significa que se eu e você em algum momento estivermos passando pelo Egito, nós também por ele passaremos e não ficaremos. Sairemos, diga amém, diga aleluia, diga graças a Deus por isso. Bata a palma com força e com alegria, porque o Egito ele pode ser uma realidade, mas ele é passageiro, ele não é eterno. O que é eterno na nossa vida é a nossa salvação. Versículo de número 2 diz assim, após terem saído de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e o povo de Israel acampou ali diante do Monte Sinai. Onde que passou a ser a igreja deles, então? Qual era o endereço da igreja deles? Deserto do Monte Sinai. Agora eles estão congregando na igreja que ficava aos pés do Monte Sinai. E aqui no verso de número 2, e daqui a pouco no verso de número 3, nós vamos olhar e pensar assuntos importantes que diz respeito à referência.
Porque eles estavam acampados no Monte Sinai. Se estavam acampados, significa que eles estavam juntos. Foi falado disso, inclusive, estar junto. Reunido significa unido mais que uma vez. Reorganizar, organizar o que já foi organizado. Refazer, fazer aquilo que já foi feito. Reunido, estar junto novamente, que já esteve em outro momento. Quer dizer, a volta, a continuidade, a constância, a permanência e assim por diante. Eles estavam juntos no pé do Monte Sinai. A importância da referência da congregação. Você não vê que um estava no Monte Sinai, o outro estava no Monte Tabor, o outro estava no Monte Horebe, e o outro estava no Monte Gilboa, e assim por diante. Não, você vê que eles estavam reunidos no Sinai. A referência para cultuar. A importância que eu e você precisamos desprender da nossa parte, a importância de cultuar. A importância de chegar ao domingo eu ter o meu lugar de culto. Onde é o meu lugar de culto? O meu lugar de culto é na Rua Conchas, 379, Jardim São Jorge, Piracicaba, São Paulo, Brasil. Quando a pessoa ela tem a referência do culto, ou do lugar para cultuar, ela sabe que ela até pode estar passando por um momento adverso, mas ela vai chegar para o lugar do culto, e ali no lugar do culto, ela vai receber uma palavra que vem da parte de Deus para a vida dela. Sabe, porque muita gente fica para lá e para cá e não consegue ver frutificação na vida, porque não cria raiz. Não criando raiz, essa pessoa não vai frutificar. E não frutificando, ela terá dificuldade nas respostas. João 15,16 fala disso. Não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós outros, vos nomeei, vos designei para que vades, deis fruto, o vosso fruto permaneça. Em tudo, a fim de que o Pai seja glorificado, e tudo aquilo que você pedir, Ele vos conceda. A resposta da oração, muitas vezes, ela está vinculada, ela está ligada, linkada ao congregar, porque o congregar nos leva à frutificação. A pessoa que não congrega, ela tem dificuldade para frutificar. Se eu pegar uma árvore, se eu pegar qualquer pé de planta, de fruta, e colocar um dia num lugar, outro dia no outro lugar, outro dia no outro lugar, não vai frutificar e ainda vai acabar morrendo. Então eu tenho que ter o meu lugar, a minha referência de culto. Aqui tem que ser, eu falo, às vezes eu falo, eu não gosto, irmão, de verdade, eu não gosto de polêmica, eu não gosto de rolo, eu não gosto de confusão. O quanto eu posso cair fora, eu caio fora, você pode saber disso. Eu evito, eu me esforço para sair. Tem vezes que não dá, mas na grande maioria das vezes eu me esforço. Eu não estou aí para debater, eu não sou um bom debatedor, porque o debate eu já encerro ele no começo. Eu não vim para debater nada com ninguém. Eu vim para anunciar as boas novas da salvação. É para isso que eu estou aqui. É para isso que Deus me chamou. Então, eu vou cair fora do debate sempre. Eu vou fugir do debate sempre. Eles estavam ali. A Bíblia ensina, eles estavam acampados. Se estavam acampados, significa que eles tinham um lugar de referência. Nós vivemos uma época, um período que é perigoso, ao mesmo tempo que é uma bênção, é joia. Nós temos a tecnologia a nosso favor e podemos e devemos usar essa tecnologia a nosso favor. Nós corremos um risco grande de muita gente ficar no meio do caminho por causa da tecnologia. A tecnologia ela é excelente, mas se eu não tomar cuidado, ela pode me atrapalhar. Com essa história de tecnologia, muita gente deixou de congregar. Com essa história de tecnologia, muita gente tem muito pastor. E aí a pessoa ela é a ovelha do fulano, que é influencer, não sei aonde. Ela é a ovelha do Beltrano, que é PNL, né, programador neurolinguístico, não sei de onde. Ela é a ovelha de não sei mais quem. Ela tem um monte de pastor que vai pastoreando, e a vida da pessoa vai ficando uma bagunça. É uma bagunça. Deus ele não trabalha na bagunça. Aliás, a Bíblia diz que Ele é Deus de ordem. Eu tenho que ter a minha igreja, o lugar onde eu congrego, o lugar onde Deus direciona a palavra para a minha vida, dentro daquilo que Ele sabe e tem um plano, um projeto para a minha vida. E é assim que funciona. É assim que Deus age, é assim que Deus trabalha. Então, se você está aqui, é porque Deus te trouxe aqui e Deus quer usar você aqui nesse lugar.
Se você está aqui é porque Deus tem dado para você aqui toda a condição para que você possa crescer, desenvolver. Eu costumo falar, eu falo porque eu acho importante mostrar com a prática. Você vê que começa a hora da dança, agora vem a Radassa. Daqui a pouco ela quer vir cantar aqui junto com a Gleiciane. E como eu conheço o Celcinho, ele não vai deixar a sobrinha dele cantar, né? Ele é o dono do louvor, ele deixa quem ele quer, irmão. É assim que funciona. Então pague lanche pro Celcinho, que ele deixa você cantar também, né, Celcinho? Eu canto porque ele me paga lanche, não paga nada. Aliás, faz tempo que você não paga um lanche para mim, Celcinho. Então eu vejo, aí tá a Radassa, vem dançar, aí tem a Antonella, vem dançar, aí tem a Luísa, vem dançar, aí tem a criançada que vai para lá, que vai para cá. Eu acho isso ótimo, eu acho isso top, eu acho isso joia. Eu acho isso importante, a gente poder ir trabalhando nesse sentido de formar e forjar os nossos filhos na presença do Senhor. Eu acho isso joia. Eu trabalho para isso. Eu valorizo isso. Eu quero ver você, eu quero ver seu filho, seu neto, seu bisneto junto, você podendo ensinar. Ontem nós fomos fazer a oração, entregar, como todo ano nós fazemos, entregar a semana de Pentecostes na rotatória. O Luiz falou, eu quero ficar junto com você. Falei, tá bom. Aí ele falou, e esse óleo, para que é? Eu falei, eu vou derramar o óleo e vou declarar palavras de profecia. Aí ele falou, eu posso também? Eu falei, pode. Tanto que ele entrou junto na roda lá e foi ele que derramou o óleo primeiro. Eu vou falar que meu filho não pode, por quê? Se ele está na mesma fé que eu, no mesmo movimento que eu, ele está com a mesma fé que eu, já fazia alguns dias que ele tinha falado. E nós vamos no encerramento na rotatória? Vamos embora. Ah, eu posso ir com você nas ruas daí? Vamos embora. Vamos junto. Eu acho isso importante. A gente desenvolver a cultura. E inclusive, nas próximas semanas, nós vamos entrar numa sequência de reflexões que vai nos convidar a pensar sobre a importância da continuidade da nossa geração. Eles estavam congregados, eles tinham referência. Nós temos que ter referência. Qual que é a sua referência espiritual, irmão? Irmã, qual que é a sua referência? Qual que é o lugar? Onde é que você congrega? Você sabe o endereço da sua igreja? Você sabe o bairro da sua igreja? Você sabe o CPF, o CNPJ da sua igreja? É importante que você saiba. Você sabe as atividades da sua igreja? Era quase 1h da manhã e eu estava mandando horário para uma pessoa que no decorrer da semana tinha me perguntado, mas você faz isso, você faz aquilo. Aí eu mandei, desculpa o horário, mas os horários nossos da semana são assim, o endereço nosso é esse. Não tem hora, não tem dia. Essa aqui é a minha igreja, esses aqui são os meus irmãos. Eles estavam reunidos, acampados ali no pé do monte. Verso de número 3 agora, Pietro. Olha lá, o Pietro, um menino, uma criança, está ali ajudando, está aí trabalhando, contribuindo. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Referência de lugar e referência de liderança. Referência de lugar e referência de liderança. Moisés subiu ao monte para fazer o quê? Orar, falar, conversar, ouvir o que Deus tinha para falar. Irmão, eu acho, eu respeito, de verdade, eu respeito. Mas respeitar não significa que eu concorde. Eu respeito qualquer forma de fé, eu respeito qualquer maneira da pessoa levar a vida dela. Até teve uma vez, eu já falei aqui, teve uma vez que uma pessoa congrega com a gente. E essa pessoa me mandava mensagem, 1, 2, 3, e mandava devocional, e mandava pregação, e mandava testemunho, e mandava tudo de um pregador que eu nem sei de onde vem, nem para onde vai. Ela falou, o senhor tem que acompanhar ele. Se o senhor acompanhar ele, o senhor vai ver quanta coisa boa vai acontecer. Eu falei, olha, com todo respeito, primeiro que eu não assisto, eu não vou assistir isso que você está me mandando. Eu não vou, porque eu tenho a minha referência de pastor. Eu tenho líder, meu líder chama Mário de Oliveira. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, está tudo bem. O João é São Paulino, tem gente que gosta do São Paulo, tem gente que não gosta. O Danilo é palmeirense, tem gente que gosta do Palmeiras, tem gente que não gosta.
Eu sou corintiano, todo mundo gosta do Corinthians. Pronto. Não, falei, não. O meu pastor, ele se chama Mário de Oliveira. E no estado e na cidade onde eu pastorei, o meu pastor se chama Antônio Carlos Stefan. Eu não vou abrir mão de ouvir e seguir. Eu estou nessa batida já tem algum tempo. Conversão foi em outubro de 98. Comecei a trabalhar com um grupo de jovens final de 99. 2000 eu era coordenador regional de jovens, fui coordenador por 6 anos. Coordenador de missões. Vim para o pastoreio desde 2004 no pastoreio. Nunca, e eu posso encher a boca para falar, nunca faltou nada. Coordenadoria, o Vanderlei é coordenador. Vem recurso para a coordenadoria trabalhar, Vanderlei? Não vem recurso nenhum. Não vem. Esse é o sistema e está tudo bem, a gente trabalha do mesmo jeito. Trabalha do mesmo jeito. E glória a Deus pela oportunidade de poder trabalhar. Nunca precisei, porque Deus sempre proveu, mas Deus sempre proveu por quê? Porque a gente sempre andou debaixo da bênção do presidente do estado, do presidente regional, do presidente nacional. É assim que funciona. Aqui vai fazer 19 anos que nós estamos juntos. Nunca nós precisamos de nada, de ninguém. É lógico que se alguém quiser ajudar a gente aceita ajuda, viu, irmão? Não é orgulhoso, não. Qualquer um que quiser ajudar, nós estamos aceitando ajuda. Mas até hoje nós não precisamos. As nossas contas estão pagas. Nós temos 2 milhões em patrimônio. Nós temos. Pensei que glória a Deus, pelo menos ia sair, né? Não quer nem dar glória a Deus hoje. Barbaridade. Tá tudo encaminhado. Por que eu estou falando isso com você? Para você entender que quando nós estamos debaixo de uma direção, de uma referência espiritual, não é questão de concordo ou não concordo. Eu falava com os 3, vou usar vocês 3 hoje o tempo todo, viu? Falava com eles, um gosta disso, outro gosta daquilo, outro gosta... O pastor Toninho é palmeirense, eu sou corintiano. O pastor Mário, eu não sei nem se ele gosta de futebol, não me lembro de ter ouvido ele falar de futebol, não me lembro. Se ele falou, eu não me lembro. Falamos e pensamos muitas vezes coisas diferentes, mas espiritualmente estamos debaixo da mesma, o que vem de lá de cima chega até nós aqui. E por isso nós andamos com tranquilidade. Temos dificuldade? Às vezes sim. Às vezes temos dificuldade, às vezes temos alegria, assim a nossa vida segue. Mas a referência, nós temos referência espiritual. Temos referência de templo, referência nossa aqui na cidade, ali a igreja sede. Nós temos referência, que é o nosso pastor, o pastor Toninho, o pastor Mário. É importante que você tenha referência. Mas eu gosto do pregador tal, eu gosto do pregador. Eu também gosto de pregadores, tem pregadores que eu gosto, e que eu assisto e ouço. Gosto muito do Robert e do Dudu, eu gosto muito. Eu sou abençoado através da vida dele. Eu gosto muito do Hernandes Dias Lopes, sou muito abençoado através da vida dele. São pregadores que não são tantos também os que eu fico acompanhando, eu não acompanho, eu ouço uma mensagem ou outra para ir podendo me abastecer também e me alimentar através das mensagens. Mas eles não ditam o caminho que eu devo seguir. Aquilo que é feito ou deixa de ser feito aqui. Aqui nós andamos debaixo de uma direção. Eles estavam acampados no pé do Monte Sinai, o pastor deles estava no monte orando, falando com Deus, ouvindo o que Deus tinha para falar. E nós nem vamos entrar na conversa de quando eles resolveram querer não aceitar aquele pastor, porque deu ruim para um monte de gente lá. Quando a pessoa começa a se levantar e querer trazer problema espiritual aonde um trabalho está estabelecido. É zica. O chão se abre, a lepra chega, é só problema. Fala para quem está perto de você assim, ó, quer problema? Trabalhe para atrapalhar o trabalho do seu pastor. É problema, irmão, é zica, cai fora disso, não entra nessa que é roubada. Então nós andamos e trabalhamos, o texto mostra, tem uma direção, a direção que é dada por nós. Eles estavam ali debaixo da direção dada por Deus a Moisés. Você sabe aonde que eu moro, sim ou não? Para quem não sabe, eu moro na Rua Conchas 421, também conhecido como Quintal da Igreja.
Eu moro no quintal da igreja. E glória a Deus por isso. Ali eu sou abençoado. E antes que alguém fique preocupado, não se preocupe. O povo sabe separar. Eu moro ali e aqui eu estou para pastorear. Não tenho dificuldade com ninguém. E se você quiser tomar um café lá em casa, você é bem-vindo. Só que nós tomamos café aqui no rancho, porque lá embaixo é difícil de chegar lá embaixo de tanta coisa que chega. Mas nós tomamos café. Nós tomamos. Você ri, né, Manuel? É verdade. Então, tudo coisa para a gente ir pensando. Eles estavam no Egito, Deus tirou eles do Egito. Eles estavam caminhando, pararam para acampar. Tinha um lugar para eles parar e acampar. Eles tinham uma referência onde eles congregavam. Eles tinham uma referência de liderança espiritual. O líder espiritual deles era o Moisés. Aí agora vamos para o desfecho da nossa conversa, que diz assim, no verso de número 4, deixa eu ler o verso 3 inteiro. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Do monte, Yahvé, o Senhor, o chamou Moisés e ordenou: assim você dirá à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel. Então Deus estava dizendo: olha, esses que estão congregando, que estão acampados, esses que estão aí junto com você no dia a dia, eu tenho uma mensagem para eles. E quem vai entregar essa mensagem para eles é vocês. É você, Moisés. Ok? Só para ficar claro o nosso entendimento. Aí o verso de número 4. Olha o verso de número 4. Vós mesmo vistes o que eu fiz aos egípcios. Como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Ó Deus falando, olha, não esqueça da onde você saiu. Não esqueça da onde eu te tirei. Não esqueça o que eu fiz na sua vida. Não esqueça. Você já me ouviu falar que eu era pingaiada? Quem já ouviu aí? Deixa eu ver. O povo do meio aqui nunca ouviu, então eu vou falar para o povo do meio. Eu era pingaiada. Eu dormia com o garrafão de pinga do lado da minha cama. Eu tinha uísque e vodka no guarda-roupa. Eu tinha vinho na geladeira. Não faltava bebida em casa. E eu saía para tomar um pouco mais na rua. Até que Deus me libertou. Eu não valorizo o fato que eu era um pingaiada. Eu valorizo o fato que Deus me libertou. E hoje eu posso dizer, aquilo que antes me prendia, hoje, graças a Deus, não tem mais efeito nenhum sobre a minha vida. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu já teria morrido se eu tivesse continuado naquela vida. Eu já estaria morto, eu sei disso. A gente sabe bem. Eu tinha 20 e poucos anos. Minha conversão foi com 25 anos de idade. Então a gente sabe bem da onde Deus nos tirou. Você sabe da onde Deus te tirou? Você sabe como você estava? Você sabe, você lembra? Porque o texto aqui está dizendo assim, olha, fala para eles não se esquecerem. Porque você faz 200.000 coisas boas para eles não lembram de nada. Mas você faz uma coisa que eles não se agradam, eles não esquecem nunca. Tem gente que é uma coisinha, uma situação. Aí, de repente, aquela situação acaba trazendo algum desconforto. Aquela situação acaba trazendo um histórico ruim. Então, Deus está falando para eles assim, olha, lembre, não se esqueça da onde eu tirei vocês. Não se esqueça do que eu fiz na vida de vocês. A gratidão. Deus estava chamando aquele povo para a gratidão. Lembrar aquele povo a respeito do ser agradecido a Deus por tudo aquilo que Deus havia feito na vida deles. Deus tem nos chamado nesses dias para sermos agradecidos a Ele, para não nos esquecermos tudo que Deus tem feito na nossa vida, tudo que Deus tem operado na nossa vida, tudo que Deus tem trabalhado. Ali Deus usou Moisés para falar com eles. Hoje Deus está usando a minha vida para falar com você. Deus já fez muita coisa na sua vida, e o fato de você estar aqui hoje está dentro do plano, do propósito e do projeto de Deus estabelecido para a sua vida e para a sua salvação. Ótimo. Verso de número 5, ele continua. Agora, quer dizer, é uma condição. Bom, quer dizer, olha, se ouvirdes, então
Deus vai falando com Moisés. E Deus está falando para Moisés o quê? Vai falar com o povo. Se ouvirdes. Se o quê? Ouvirdes. A importância de ouvir a palavra dele. A importância de nós ouvirmos a voz de Deus. A importância de nós ouvirmos o que Deus tem para a nossa vida. Lemos hoje na escola bíblica: vós já estáis limpos e limpos pela palavra que vos tenho falado. A importância de eu ouvir. Por isso que eu até comentei com você, Deus tem falado comigo, Deus tem tratado na minha vida, de nós andarmos o mínimo possível dentro do templo. Celular só para bloco de notas, celular não é para WhatsApp, não é para Instagram, não é para Face. Na hora do culto nós estarmos atentos. Uma palavra, ela pode mudar a nossa história. Uma palavra pode virar uma chave na nossa vida. Então nós estarmos ligados, nós estarmos atentos. Aquela palavra que vai entrar dentro do nosso coração. O texto diz assim, Tiago fala: não sejam apenas ouvintes, sejam também praticantes. Essa palavra, esse texto, esse momento, ele nos convida, em primeiro lugar, a ouvir o que Deus tem para nos falar. A ouvir. E quando nós ouvimos o que Deus tem para nos falar, a segunda parte do versículo diz assim, obedecer, primeiro, ouvir, segundo, obedecer. E também eu ouvir, mas não obedecer, significa o quê? Significa que eu não estou dando valor, que eu não estou dando importância. Agora, quando eu ouço e eu começo a obedecer, então o agir, a ação, o propósito, a bondade, o favor de Deus começa a ser manifesto na minha vida. Por isso que às vezes a gente fala e a gente às vezes pega no pé a importância do irmão, da irmã estar atento a tudo aquilo que Deus tem falado conosco. Atento à palavra liberada do altar. A palavra liberada do altar, ela tem um poder que nós muitas vezes nem sabemos ao certo o tamanho do poder que ela tem, mas ela muda a vida, ela muda a história, ela transforma. Então é ouvir, é obedecer. E aí ele fala assim, aliança, compromisso. A importância do comprometimento, a importância do envolvimento, a importância de você ter ali um compromisso firmado, estabelecido. Como que é importante. Nós vivemos tempo onde o compromisso ele não tem sido levado a sério. E por isso nós vemos tanta gente que entra numa empresa, trabalha 2 semanas, 2 meses numa empresa, sai, entra na outra empresa e assim por diante. Nós temos visto tanta pessoa que tem iniciado o relacionamento e namora 1 semana, 2 semanas, depois já separa e já namora mais 1 semana, 2 semanas e separa. Nós temos visto tantos casais que casam e descasam, casam e descasam, porque o sentimento, a essência da aliança, do compromisso tem sido deixado de lado. Eu tenho que ter o entendimento que Deus ele é um Deus de aliança. Que Deus trabalha na aliança, que Deus trabalha no compromisso. Eu tenho que ter um entendimento que Deus, a forma dele agir, a forma dele operar é quando há comprometimento. Ele tem comprometimento conosco. A maior prova de que ele está comprometido conosco foi que ele deu Jesus para morrer por nós. Jesus morreu por nós. E se Jesus morreu por nós, significa eu preciso apenas e tão somente agora aceitar o sacrifício de Jesus para a minha vida. Aí ele continua dizendo assim, olha, ouvirdes a minha voz, obedecerdes a minha aliança, há uma aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Quando fala de sereis meu tesouro pessoal, eu não sei se você tem, irmão, mas se você tem, eu sei que você não deixa exposto. Você já viu nos desenhos aquelas barras de ouro? As barras de ouro do desenho é tudo assim, né? Mas na vida real, as barras de ouro, elas não são assim. Até pode ser que tenha. Mas uma barra assim, o cara tem que ser dono de um poço de petróleo. Na vida real, as barras de ouro, elas são filetezinhos pequenos assim, que ficam no banco. E um filetezinho assim, meu Deus do céu, é muita grana, muito dinheiro. Agora, tenha lá uma barra de ouro. Se você tiver barra de ouro, eu não sei.
mas eu sei que você não deixa exposto para todo mundo ver. Deixa? Sim ou não? Não. Você tem alguma joia, algum rubi, algum diamante, você não deixa exposto. Você guarda. Você procura proteger da melhor forma possível. Eu lembrei, hoje de manhã eu lembrei do meu avô. Tadinho do meu avô. O meu avô, ele catava papelão. Na época era ferro velho, catava ferro velho. Hoje é reciclável, né? Lá atrás era ferro velho. Ele tinha carriolinha, igual o irmão Benedito. Para onde ia com a carriolinha. E aí ele enchia a carriolinha dele de ferro, de papelão. Na época vendia vidro, o vidro valia alguma coisa. Hoje praticamente não vale nada. Aí ele ia, vendia lá em cima, perto da faculdade lá que tem próximo do zoológico, eu não sei como que é o nome lá, Wander? Cotipe, aí tem. Não é Cotipe, é Cotipe? EP, é isso. Era ali pertinho o Ferro Velho, ou a loja de recicláveis, onde a gente comprava os recicláveis, ele ia lá, aí ele voltava, aí ele ia guardando, entrava 10, 15 reais, 20 reais, ele ia guardando, ele escondia. Quando ele morreu, fomos, eu não digo, posso dizer fomos porque eu era criança, mas foi achar. Dentro do sapato tinha dinheiro guardado, embaixo do colchão tinha dinheiro guardado. Tudo bem que não valia mais nada, né? Mas tinha tudo guardadinho, as barras de ouro dele estava guardadinha. Dentro do bolso do paletó tinha dinheiro guardado. Guardava dinheiro em tudo quanto é lugar. Glória a Deus pela vida do meu avô. A minha fala, ela diz respeito a Deus dizendo, vocês serão meu tesouro. Em outras palavras, Deus está dizendo para aquela pessoa que tem referência de lugar para congregar, aquela pessoa que tem referência de líder espiritual, de pastor, aquela pessoa que ouve a voz de Deus, aquela pessoa que pratica a voz de Deus, aquela pessoa que valoriza a aliança, o compromisso. Deus guarda como se fosse um tesouro. Deus protege, Deus não deixa exposto. Deus protege você, Deus protege a sua casa, Deus protege a sua família, Deus protege a sua empresa, Deus protege os seus negócios, Deus protege a sua vida. Você vê como que é importante você olhar para o texto bíblico e o texto bíblico mostrar para nós situações que são coisas do nosso dia a dia, corriqueiras do nosso dia a dia. Que Deus possa, nessa noite, olhar para nós e ver em nós pessoas que estão dispostas a ter um comprometimento, dispostas a ter ali um compromisso com o lugar do culto. Aonde que é o meu lugar de culto? É aqui? Então é aqui. E eu estou fechado com o pastor, fechado com os líderes dessa igreja, fechado com os irmãos dessa igreja, e nós vamos junto avançar para ganhar muitas almas para Jesus. Que Deus possa nessa noite olhar para nós e ver em nós pessoas que valorizam o líder espiritual, valorizam o pastor, valorizam o diácono, a diaconisa, valorizam os músicos, valorizam o líder de cela, valorizam os líderes de grupo, de departamento, valoriza a professora que dá aula para o filho, para a filha e assim por diante. Que Deus possa ver em nós pessoas que são agradecidas e que valorizam tudo que Ele tem feito por nós. E que mais do que isso tudo, que fazem o esforço que for necessário para colocar a palavra em prática. Por falar em colocar a palavra em prática, daqui a pouco nós estaremos ajudando o André e a Claudineia a colocar a palavra em prática. Eu acho interessante que há uns 3 a 4 semanas atrás, o André me procurou. Ele falou, pastor, eu e minha esposa, nós queremos batizar. Foi eles que me procuraram. Como que nós temos que fazer? Nós vamos conversar, nós vamos alinhar, se já querem batizar, e ali nós vamos ajudar vocês a passarem pelas águas do batismo. Isso significa o quê? Que ouviram, mas não apenas ouviram. Ouviram e tomaram a decisão de praticar, obedecer. E o que isso significa na vida deles? Espiritualmente falando, baseado no texto de hoje, significa que Deus estará guardando, protegendo, cuidando deles, da família deles e de tudo aquilo que eles procurarem empreender.
Vamos nos colocar em pé? Vamos fazer uma oração nesse momento. O André, a Claudineia podem vir aqui à frente, por favor. Pastor Carlos já vai se posicionando, mas antes do batismo eu quero orar com você por essa palavra e pedir a Deus que essa palavra ela venha frutificar em nossa vida. Que essa palavra ela não fique simplesmente perdida entre as paredes do templo. Muito pelo contrário, que essa palavra encontre um lugar no nosso coração, germine e frutifique para a glória de Deus, o Pai. Vamos orar? Fecha seus olhos, leva seu pensamento a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Nós queremos te exaltar, te louvar, te bendizer por essa oportunidade tão rica, tão valiosa que o Senhor nos dá de estarmos juntos. Obrigado pela vida desse irmão, dessa irmã que está aqui no templo. Obrigado pela vida daqueles que conosco estão através da transmissão. Que essa palavra venha frutificar. É o desejo do meu coração. Eu oro, meu Deus, e eu abençoo em nome de Jesus. E se qualquer um de nós, e eu me incluo nesta oração, precisarmos de fazer qualquer ajuste em nossa vida, a partir desta palavra que foi pregada hoje, que todos nós tenhamos a humildade e a coragem de reconhecer essa necessidade e colocar em prática a tua palavra. Diga amém, diga graças a Deus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Comprometimento, criar raiz, amar, valorizar o que Deus tem feito na nossa vida. E isso traz respostas, mais do que respostas. Isso nos assegura a vida eterna. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos então batizar. Quem vai primeiro? O André, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada
Vamos cantar? De um coração cantando nada novo achei. Põe força. Pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra ler, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação e render aqui em adoração. Então vou levantar pois tudo que tem é um aleluia, oh aleluia. Sei que é simples pra ler, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite. Graças a Deus. Quem estava conosco pela transmissão até então, Deus abençoe e obrigado pela sua companhia. Ótima semana